Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do A Última Palavra. A partir de agora vamos nessa para falar bastante da 30ª rodada do campeonato que não acabou. É verdade, o Corinthians ainda joga como líder do campeonato fora de casa com o Botafogo, mas desde a 15ª rodada, e já estamos na rodada 30, portanto há 15 rodadas, a diferença do líder para o vice-líder não era de 6 pontos. É a situação de momento na tabela. Vamos ver o que o Corinthians consegue fora de casa contra esse bravo Botafogo. Hashtag Fox Sports é o caminho de sempre para vocês participarem. Venham com a gente com dúvida, crítica, sugestão, enfim, o espaço é todo de vocês. Participem. Vamos nessa. Primeiro assunto, primeira pauta do programa, a vitória do São Paulo em cima do Flamengo 2-0 no Pacaembu. Num jogo que teve um primeiro tempo do São Paulo, segundo tempo do Flamengo, mas que com esse resultado o São Paulo abre 4 pontos à frente da zona do rebaixamento e complica o Flamengo. Porque contra o Vasco, o Flamengo pode, com uma derrota simples, perder perder a posição na Libertadores justamente para o grande rival, o jogo teimando do Flamengo. Zinho, o que é que você viu no Pacaembu? Vitória de 2-0 do São Paulo. Olá, companheiro, boa noite. Boa noite, Gustavo, amigos da mesa, você de casa. Eu vi um Flamengo, primeiro tempo, preguiçoso. Um Flamengo apático, um Flamengo sem um poder de reação. O São Paulo tomando a iniciativa do jogo. O São Paulo vinha de um resultado ruim contra o Fluminense, né, um jogo muito ruim no meio de semana, e precisava se recuperar no campeonato. E aí foi para cima do Flamengo e o Flamengo aceitou uma escola aí, o Simon vai analisar. Ih, rapaz, isso vai analisar daqui a pouquinho, hein? Né, lembra um pouquinho Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco, né, é para muita polêmica. Eu já vou dar logo a minha opinião, foi com mão. Ih, rapaz. Foi de mão, né, gol ilegal. O gol foi irregular. Mas o Flamengo não jogou um jogo bom, e aí a minha preocupação. Eu conversei muito com o PVC sobre isso. O Flamengo, antes a gente falava assim, o Flamengo tá jogando bem, o Flamengo tem a posse de bola, mas não ganha o jogo, tá oscilando assim, com o resultado. Agora o Flamengo tá num momento que não está jogando bem. Ele não só não ganha o jogo, mas ele não jogou bem. Isso que preocupa para a decisão agora da Sul-Americana, clássico aqui no Rio contra o Fluminense e o clássico contra o Vasco, que aí já está valendo também o Flamengo nessa zona aí de Libertadores. 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O São Paulo respira, o São Paulo ganha uma rodada de descarte, né? Em relação a essa reta final, são 8 jogos para acabar o campeonato. O São Paulo tem chance de erro ainda para uma das últimas 8 rodadas, porque ganha justamente margem aí acima do Z4. PVC, o São Paulo jogou bem? Olá. São Paulo jogou melhor no primeiro tempo, principalmente. O Dorival também mexeu no time, também mudou. Não foi só o Rueda que colocou o Giovani. No começo do jogo, eu não achei que o Giovani era centroavante, né? 4-4-2, Giovani e Everton Ribeiro na frente. Depois o Everton Ribeiro veio tentar armar, até melhorou um pouquinho o Flamengo nessa hora. O Giovani ficou de centroavante, que como o Zinho disse, não tem nada a ver. O Dorival também mexeu na equipe. O Jusilei de primeiro volante, porque quando o Jusilei jogava, nas últimas partidas do Jusilei, o Petros era primeiro volante e o Jusilei segundo volante, que também não tem nada a ver. Aliás, essa é uma boa questão para a gente discutir aqui na última palavra, além do jogo, né? Por que o Jusilei saiu da equipe? Não sei se é coincidência ou não, mas desde que o presidente do São Paulo disse publicamente que ele não ficaria para a temporada que vem, o Jusilei está emprestado pelo Shandong Luneng, ele deve voltar à China, portanto, ele foi meio que colocado de lado na equipe titular. Coincidência ou não também, o Renan Ribeiro, que renegocia uma prorrogação de contrato, desde que ele disse não, desde que ele se estranhou lá com a diretoria do São Paulo, também foi colocado de lado. Estou só ponderando porque muita gente, a grande parte da torcida do São Paulo, pediu o Jusilei na equipe e ele não vinha jogando, nem sendo aproveitado no decorrer do jogo. Hoje ele pediu para ficar. Depois do jogo ele pediu para ser comprado. Mas enfim, o fato é que ele mexeu no time, o time respondeu no primeiro tempo principalmente. Ganhou, como tem ganhado em casa, mas agora precisa resolver as questões fora de casa. Gostou do que viu, Edmundo? Do jogo, da vitória do São Paulo, o que o Flamengo precisa fazer? Bom, Guilherme, boa noite a você, aos amigos ligados na última palavra. Assim, quando você tem que saber o que a gente quer falar, se foi a vitória do São Paulo ou se foi a derrota do Flamengo.
Porque, de fato, as Boa duas... pergunta. Vamos priorizar a vitória do São Paulo? Porque de fato, a gente as duas prestigia coisas quem ganha, né? de fato as duas coisas aconteceram, é claro, nenhuma hipocrisia. Mas com um ajuste aqui, entrada de um, entrada de outro, no caso do Jusilei, até para dar mais segurança ao setor defensivo, o São Paulo tem uma cara. Né? O São Paulo tem um esquema de jogo. E esse esquema está evoluindo. Claro que perdeu para o Fluminense, mas o Fluminense jogava também a sua vida naquele jogo ali no Campeonato Brasileiro. A água já estava começando a bater ali no Fluminense para a possibilidade de rebaixamento, de entrar na zona de rebaixamento. Então aproveitou os jogos contra o Avaí, contra o São Paulo, dentro do Maracanã, e para poder se afastar. Chegou aos 38 pontos, agora vive até uma situação um pouco mais confortável. Isso também aconteceu com o São Paulo. Vai priorizar os jogos em casa, né? Vai jogar com mais garra, com mais vontade, com mais disposição, jogando os seus jogos em casa, para poder, com 3 pontos em casa, rodada sim, rodada não, somar 45, 46, 47 pontos que o afasta de vez do rebaixamento. Só que, se você fechar os olhos, não precisa ver o jogo do São Paulo. Se você tiver uma mínima informação de quem vai ser o lateral direito e de quem vai ser o volante, que são as mudanças que mais constantes que o Dorival Júnior tem feito, a partir dali, São Paulo é o mesmo. E aí vai depender se o Cueva vai jogar bem, se o Hernani vai jogar bem, se o Prato vai fazer gols, né? Porque ele viveu um jejum muito grande de gols, agora voltou a marcar, qualidade esse atleta tem. Agora, aí, isso eu estou me referindo à vitória do São Paulo. Quando você vai para a derrota do Flamengo, aí você já fica confuso. Quem foram os destaques das últimas rodadas? Por que esses destaques não entraram em campo? Os motivos também a gente conhece, né? Um machucado, o outro suspenso, o outro sendo poupado, só que vira uma salada, vira uma bagunça. E aí depois de estar perdendo, por 2-0, arruma um pouquinho a casa com a entrada do Paquetá, com a entrada do Diego do meio campo, e aí o Flamengo melhora. Mas não precisa estar 2-0 para o adversário para você reagir e melhorar. Precisa você ter uma consciência tática, um time titular e jogar 90 minutos. Não precisa fazer o gol no primeiro, também não precisa fazer no último. Tem um jogo para ser jogado com um adversário forte, que no caso é o São Paulo, que tem um objetivo. E esse eu acho que é o ponto principal. Qual é o objetivo do Flamengo? Chegar à Libertadores? Mas tem a Sul-Americana. Tem sempre um senão. E aí fica esse marasmo, essa água de salsicha, que nem vai... Não serve para nada. Não serve para nada, nem vai nem fica. Daqui a pouquinho a gente vai falar da vitória do Palmeiras em cima do Grêmio. Por falar em Grêmio, tem transmissão Fox Sports quarta-feira, Barcelona e Grêmio pela Libertadores. O Palmeiras está a 6 pontos do Corinthians, como está o Santos. Neste momento, o Corinthians ainda fecha a rodada nesta segunda-feira. Rapidinho, PVC e Edmundo. O Zinho já emitiu a opinião dele. E a que vale aqui pra gente, em termos de análise... final é a do Carlos Simon, nosso especialista. Vocês anulariam o gol do São Paulo, PVC? Eu não anularia. O Zinho disse que sim, que o gol foi legal porque o Prato conduz com a mão. PVC diz que não. Edmundo? Eu não anularia em cima de relatos do próprio Simon. Ele vai relatar daqui a pouco, vai dar a última palavra, que é o especialista da área, mas em cima do relato, é um ato contínuo. A bola bate primeiro no corpo, depois no braço. E aí ele não tem o movimento de colocar... O Jô tem mais o movimento de colocar o braço na bola do que o Prato. A bola bate de fato nele num ato contínuo e entra. Então por isso, com uma visão do jogo. Eu estava assistindo o jogo ali, analisando o jogo para poder tá mais claro aqui para mim as coisas. Para mim eu não anularia. Antes do Simon, vamos à palavra dos treinadores. Nem a gente que comanda tem como analisar esse tipo de situação. É muito difícil. A decepção que você fica depois de uma partida como aquela, porque parece que nós nos reunimos ali na porta dos vestiários e entramos em campo vestindo a camisa do São Paulo. E de repente
3 dias antes, num sábado à noite aqui, fazendo uma partida muito boa contra o Atlético. E agora voltando a fazer uma partida com uma equipe altamente qualificada. Então, até para nós isso é muito difícil. Às vezes você não tem como explicar futebol. Vivemos isso aí há anos e anos, mas você fica às vezes sem palavras, surpreso, surpreendido com determinados momentos, porque você ganhar ou perder do Fluminense é um fato natural, jogando em São Paulo ou no Rio, agora não da maneira como aconteceu. Hoje eu vi o Jusilei jogando dentro daquilo que eu o havia conhecido há um tempo atrás, jogando no Paraná e depois no Corinthians. No Paraná Clube não, no time do Paraná, e depois no Corinthians. Aquilo é o Jusilei, isso é o Jusilei, um jogador dinâmico, com uma forte pegada, tomando conta do meio campo, e foi isso que nos fez escalá-lo novamente, porque eu conversei muito com ele durante todo esse período, cobrava muito a volta dessa intensidade, sempre vi isso no Jusilei, não estava cobrando algo que não existisse, e ele percebeu que estava realmente necessitando, trabalhou muito forte, buscou novamente seu espaço. Tá aí, o jogador é quem se escala, o jogador é quem ocupa a posição. Seguro que se dan 2 tiempos diferentes por el resultado, ¿no? El 2-0 a favor de Sao Paulo no nos puede distraer, porque ellos ya tenían el resultado, el placar a favor y bueno, hicieron su estrategia de hacer un equipo fechado, reducir espacios y salir en el contraataque. Pienso que nosotros en el primer tiempo no fuimos agresivos, nos faltó en las situaciones de gol que llegamos resolver mejor, finalizar mejor. Hubo 2 o 3 situaciones claras en el primer tiempo para haber quizás salido al intervalo con otro placar. Y Sao Paulo fue muy oportuno, ¿no? Primero el escanteo ofensivo, que nos desequilibraron, y después una situación clara de contraataque, que creo que en 3 pases, un inicio de saque de meta y después el centro por el lado de Cuevas, finalizaron muy bien en juego aéreo. Creo que allí se resume todo el juego, ¿no? Un Sao Paulo que estuvo muy aplicado, un Sao Paulo que hizo un buen juego, un Sao Paulo que fue muy oportuno, que estuvo muy agresivo, y por eso creo que se dio este resultado. Yo pienso... Senhor Rueda, que tenha suerte e muito trabalho esta semana decisiva, hein? Porque Fluminense na quarta e Vasco da Gama no final de semana, nesse ritmo aí, a torcida já brava com o desempenho da equipe, para você ficar ligado, porque a tendência nesse ritmo é que a cobrança se intensifique. Eu penso que a palavra definitiva é de Simon ali. O gol de mão? Pero Rueda não falou de la mano de prato. Por quê? Você acha que ele deveria ter reclamado? Tá claro, se tá todo mundo falando que pode ter sido o Simon vai dar a palavra definitiva, o técnico tem que falar sobre o que ele achou. Porque ele sabe que o time não tá jogando bem, porque ele sabe que ele tá... Mas que adianta ele ir lá reclamar na entrevista se o resultado não vai mudar? Porque ele tá tendo dificuldade para escolher o time, para escalar o time, para treinar o time. Ele está com dificuldade. Aí ele vai para entrevista para ficar reclamando de uma mão, tomou mais o segundo gol. Eu acho que ele foi até inteligente, assim, tomei de 2-0, não joguei bem o primeiro tempo, tive dificuldade, estou tendo dificuldade, ou seja, tiraram o Zé Ricardo, chegou o Rueda e eu não vi nenhuma evolução grandiosa no Flamengo, né? Então ele não vai para uma entrevista ficar reclamando da mão, que o Simon vai falar agora, né? Pelos relatos, a gente vê o Flamengo piorar, né? Porque antes, com o Zé Ricardo, produzia e não ganhava. Hoje não produz. E às vezes, até quando não produz, ganha. Edmundo, o Heber disse no intervalo do jogo, se o time não melhorasse no segundo tempo, ia passar vergonha. Quer dizer, um dos líderes da equipe reconhecendo a apatia, a falta de futebol. Teve resultado no intervalo. Essa fala dele deve ter sido também falado no vestiário, que a gente sabe, o Edmundo foi jogador, sabe que tem isso, essa cobrança, e o time até deu uma reagida no segundo tempo. Bom, vamos para o lance.
Você em casa daria mão do prato? Não daria? Escreva pra gente, hashtag Fox Sports. Na opinião dos comentaristas, o Zinho daria falta, anularia o gol. Edmundo e PVC deixariam o jogo seguir e, portanto, gol legal do São Paulo. Edmundo Carlos não Eugênio vale. Simon, o que é que você... Vale, toda opinião vale. O que você viu, Simon? Eu juro que a opinião não foi com o coração. Boa noite, Vilani, Boa noite, companheiros da bancada e a todos que nos acompanham. Vamos por partes. Em primeiro lugar, apitou o jogo Rafael Trace, o árbitro do Paraná, jovem, uma promessa na arbitragem brasileira. Esse jogo teve um lance atípico. Aos 21 minutos do primeiro tempo, foi a primeira falta no jogo. Um clássico desse tamanho, São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, realmente é um lance em que, depois dos 20 minutos, ter uma falta, a primeira falta do jogo, isso aí tem que bater palmas aos jogadores. Segundo que tem que ser aplaudido é o Rueda. O Rueda ainda não entrou nessa ciranda que é o futebol brasileiro, o PVC, para reclamar e ganhar mais adiante, como é o caso de vários técnicos do futebol brasileiro, os mais antigos aí sabem disso, já reclamando sempre para ganhar adiante. O Rueda até agora não deu nenhuma entrevista contra a arbitragem, sendo prejudicado ou favorecido, ele não fala de arbitragem, isso é um ponto a elogiar no competente técnico colombiano. Tem razão. O segundo ponto é o seguinte, o Edmundo, com todo o respeito e esse debate fraterno aqui, usou meus argumentos para falar uma coisa dele, para defender o ponto de vista dele, entendeu? Eu acho que no futebol não existem lances iguais, existem lances similares. Uma coisa é tu bater de 3 dedos na bola, outra coisa é tu bater de trivela. Tá? Então, esse lance aí, ele é similar. O do Jô foi escandaloso. Aquele foi com a mão nitidamente. Esse lance aí, a bola vem alçada do tiro de córner do Hernandes, ela desvia. Cueva, né? É o Hernandes. O Hernandes. Hernandes que bate, ela desvia no Edmar, né, resvala no Hever, e o Prato, ele abre, primeiro a bola pega no braço, depois pega na barriga do Prato. Então são coisas diferentes. Uma coisa é pegar na barriga e depois no prato. Depois no prato, e depois no prato pega de qualquer jeito. Depois na barriga. Ele abre aquele braço ali e ela ajeita, dá uma ajeitada na bola, tá? E nessa ajeitada na bola caracteriza a infração. E depois pega na barriga e entra no gol. Por isso que a minha opinião é que o gol foi irregular, é um lance difícil, é um lance interpretativo, tá? Mas que na minha opinião, em cima desses conceitos, em que o jogador abre e ela pega no braço dele primeiro, eu caracterizaria gol irregular. O árbitro, na minha opinião, deveria ter anulado o primeiro gol do São Paulo, que foi aos 13 minutos do segundo tempo. Como esse é um lance interpretativo, como você disse, árbitro de vídeo mudaria a decisão ou deixaria passar? Dependeria do árbitro de vídeo. Eu, por exemplo, anularia o gol. Agora, poderia ter outro cara, ou outro companheiro, ex-árbitro, enfim, que desse o gol. Isso vai para uma análise. Por isso que o lance do árbitro de vídeo, não pense que vai solucionar todos os problemas. Claro que não vai. Sabemos disso. Nós já tivemos outros lances aí, incluindo o Prato, né, que na minha interpretação foi falta, na interpretação de outros que não aconteceu a falta. Enfim, isso são opiniões. Eu estou dizendo pelo seguinte, porque a gente estava na palestra outro dia, assim, o lance do árbitro de vídeo é para ele corrigir erros graves. Exatamente. Crasso. Esse é um erro que é um lance de interpretação. Sim. Então, se ele interpretar diferente do árbitro, não necessariamente ele tem que dizer para o árbitro que está errado, porque é interpretação. É interpretação. Nós tivemos no campeonato italiano um lance de uma falta em que o árbitro foi lá, o árbitro de vídeo chamou ele, né, que a bola pegou no braço e ele foi lá olhar e confirmou e não foi. E a bola tinha pego no ombro. Nós transmitimos o jogo aqui. Então, esse lance tem que ter muito cuidado. Por isso que é muito claro o árbitro de vídeo. São 4 fatores que tem que ser lance realmente. A falta foi pênalti dentro da área, o árbitro marcou fora da área. Aí o árbitro de vídeo chama. É diferente do jogo. É diferente do jogo, por exemplo, que é a unanimidade. Por que você daria falta? Você acha que o Prato abriu o braço de propósito para tocar com o braço na bola? Isso. Porque primeiro a bola pega no braço. A bola não pega no corpo. A bola primeiro. A ordem de onde toca interfere? Interfere. Porque muitas vezes aí cai naquele argumento que eu falei, que o Edmundo citou aí. Pegou no corpo e pegou no braço, é diferente. Aí a reação não dá tempo de você tirar o braço muitas vezes. E nesse lance, ele leva o braço. Mas é assim que eu continuo enxergando. Ele leva, mas é que a bola pega você primeiro acha no que braço. O Prato não abriu o braço de propósito para tocar com o braço. O braço dele não sai do mesmo lugar, ela vem e bate, no braço. Contínuo.
É o que eu consigo ver. Se tiver uma outra imagem que me desminta... É que pra ti ela pega no corpo primeiro, né? Darei o braço a torcer, mas eu não consigo ver lá. O braço dele não se mexe, ó. Olha só. Ele não faz o movimento. E tem, nesse lance, nem parece bater no braço. Eu também acho que ela bate. A minha impressão é que ela bate. Não, junto. a lupa Fox mostra que ela pega no braço. bíceps, justamente no bíceps dele. Aqui A tem um minha ângulo de trás, interpretação é tem um ângulo de seguinte, trás que a pega minha no braço. interpretação A é a dúvida seguinte, não é se pega no braço ou não, pelo que eu estou entendendo da opinião de vocês. Na minha, é né? Se ele teve a intenção de usar o braço para tocar na bola ou não. Não é isso. Vamos lá. A lupa Fox está mostrando uma coisa pra você e pra mim ao mesmo tempo. Você tá vendo de um jeito, eu tô vendo de outro. Esse lance aqui já é diferente. Ó, esse lance Nós estamos aqui, ó. vendo diferente. No Pablo. pega e Aí vai ele no braço fala, depois. não é pênalti porque é um ato contínuo. Ela bate e Resbala. e é como Deixa eu tô tentar- vendo. Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui. O É que eu simples. digo é o seguinte, que pra mim a bola só entra porque pega no braço dele. Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui. Se puder mostrar meu corpo um pouquinho só. Corpinho bonitinho. Esse corpinho bonitinho. Assim, a bola é desse tamanho. Se ela bater aqui, ela pega no meu braço e no meu peito ao mesmo tempo. Sim. É isso que eu tô vendo. Eu posso estar errado. É o que eu tô dizendo. A lupa Fox está mostrando a mesma coisa. Você pra não e pra anularia mim. o gol. Eu não anularia. Eu tô dizendo assim, ela pegou primeiro no braço ou pegou depois na barriga? Ela pode ter pegado pela espessura da bola e pelo braço próximo, ela pode ter batido assim. Gente, eu não estou entendendo. Então ela pega um pedaço, uma barriga, um pedaço Não, no Eu braço. não sei se é essa a discussão, porque para mim se pega junto ou separado, pouco importa. O Simon disse que não. Importa? Importa. É que isso, importa? essa é a questão, o X da questão. Uma coisa é no lance, por exemplo, esse que nós falamos aqui, que debatemos, que o Edmundo citou, lance de pênalti. O cara chuta a bola, tá? A bola pegou no meu corpo e pegou no meu braço, tá? Não tem como tirar o braço, não marca a penalidade máxima. No lance do gol é completamente diferente. Quando o jogador, tá, ele deixa aquele braço, a bola tocou no braço dele primeiro toque na bola, ali tem uma câmera, um ângulo específico que nós vimos hoje, a tarde toda aí, de que por trás do gol, não é bem dali do gol, que ele faz assim, a bola pega primeiro no braço. Quando ele abre o braço, pega no braço, caracteriza a infração. Depois pega no peito dele e entra no gol. Por isso que é diferente. Mas eu não consigo ver Eu dessa também forma. não. Eu não consigo ver dessa forma. Vamos rodar de novo, para que a gente Eu não brigue consigo com a ver. imagem. Bom, é polêmico porque não chegamos facilmente a um denominador, né? Exato. Então já está muito claro que o lance é interpretativo, o Simon já... Eu só não enxerguei isso que o Simon está Agora, dizendo. aqui, ó, ali, para ali. Paulinho, um pouquinho antes. Para quando ele abre o braço. Não, antes dessa imagem. O braço dele tá aberto, sim. Tá aberto. Não, tudo bem. Quando quando a bola bate. Olha pela camiseta. Por essa imagem não parece nem que bateu no braço. Não, parece. Parece, Bateu no braço, que sim. isso. A camiseta se mexe Agora, no lugar. o que está claro é que esse lance é Pegou no completamente braço, gente. diferente do lance do Jô. O Jô, todo Claro. mundo viu que a bola bateu no braço. E ele, dele e entrou. o jogo, PVC, ele leva o braço. Esse por trás aí, ó, ele tá aberto. Não, completamente diferente. Do jogo, ele leva, só pega no Por braço que dele. você pediu essa imagem, esse ângulo? Porque esse ângulo Volta não lá, é esse. volta lá, outro. rapaziada. Esse é o É um mais pouquinho nítido. anterior. Aí. Aqui, Esse não ó, é nítido. agora ele abriu o braço, ó. Não, é claro, porque tem a rede na frente e o poste. Mas, ó, nesse instante aqui, ó, ele abre o braço. Ó, a bola pega aqui, ó, no mão dele antebraço tá dele aqui, e ó. sobe. A bola pega no antebraço dele e sobe, ó, o braço direito, ó. Entendeu? Por esse ângulo, o braço tá aberto, a bola rola no braço e no peito dele. Então, aí é que caracteriza a infração pra mim, e por isso que o gol é regular, Outra toca coisa, no braço primeiro. Essa imagem, digamos que você tenha razão. Essa imagem ninguém vai ver, porque o adicional tá atrás dele e o bandeira e o árbitro tá encoberto pelo zagueiro. Tudo bem. Prato Não, tá dando e aí as nós ia costas levar pro pro la- adicional e pro bandeira. E tem um zagueiro na frente do Aí é assistente. outra coisa, se o juiz viu ou não viu. É. Agora que pegou no braço, pegou. Não, pegar Não no é braço, simples, hein? Pode Não, pegar. é complicado. O lance Você é o lance. anularia, vocês dois anulariam, vocês dois não anulariam. Você dá o veredito final. Não, eu que é isso? eu apitei 3 Copas do Mundo, mas faz tempo. Vamos para análise do PVC, análise tática do gol do São Paulo. O que é que você separou pra gente? O lance é impressionante que ninguém acompanha. O que o Zinho tá falando. Eu acho engraçado quando o jogador fala que falta preguiça. O gol de tiro de meta. Deu um Militão e desvia de cabeça. Vem nas costas do Trauco. O Cueva que jogou muito bem. Olha de onde primeiro vem o tempo. Hernanes. Olha de onde vem o Hernanes. O Arão é um banheiro. Ninguém encosta nele.
Ele caminha... Aquele defeito que a gente fala do futebol brasileiro. 50 Tá metros todo mundo olhando a bola e ninguém acompanha a chegada, a evolução do Ele corre 50... Hernani. Olha de onde sai o Hernani. No campo de defesa. São 50 metros que ele corre sem ninguém encostar nele. O Arão sai correndo junto, Olhando a bola. Olhando pra bola. Perfeito. Olhando pra bola. E sem encostar. E o Hernani se infiltra pra fazer a cabeçada. VVC, é muito claro, olha só. Por que a bola entra? Porque o Cueva faz um cruzamento perfeito, o Hernani chega de frente cabeceando. Livre. Aonde o Ilharão tem que ir? No Hernani. Em cima do Hernani, Claro. pelo menos para atrapalhar, Lógico. para incomodar que o mesmo venha e cabeceie. Eu concordo com você. E o lance é tão rápido que se ele faz uma obstrução lá atrás, nesses 50 metros percorridos pelo Hernani, o juiz nem vê, ou se vê, vai dar no máximo um cartão amarelo. Então, assim, o jogador brasileiro, ele se acha espertão, malandrão, mas quando precisa usar de fato a malandragem, ele não usa. O Rueda falou. O Rueda não falou da falta, do toque de mão, mas falou. Tomamos um gol de saque de meta. Ele tomou um gol de tiro de meta. Onde você toma um gol de tiro de meta? Por princípio, você não vai tomar um gol de tiro de meta. A lógica é não Posicionamento tomar. mal feito, Gol de tiro de cobertura meta errada. e arremesso lateral para matar os professores de bronca, né? A lateral até que melhorou, né? Porque você tem um espaço para mandar para o grande área e tem virado jogada. Né? O São Paulo abre 4 pontos da zona do rebaixamento e o Flamengo dá brecha para que o Vasco... Vejam só como é o futebol, né? A gente olhava para o sábado, poxa vida, o Vasco em casa com o vice-lanterna empatando. O Flamengo e o Cruzeiro tropeçam, perdem na rodada. Então o Vasco tira um ponto para as duas equipes que estão ali logo acima na zona apesar do Cruzeiro já ter vaga na Libertadores. Está aí a classificação do campeonato. Sobre o que estávamos dizendo, reparem que se o Vasco obtiver uma vitória simples contra o Flamengo, ele passa o Flamengo na tabela, pelo número de vitórias, né? Então, na próxima rodada, no próximo final de semana, tem Flamengo e Vasco, e o Vasco dependendo só de si para alcançar a zona da Libertadores e contra o principal rival. E tem a história do Zé Ricardo, que sai do Flamengo e vai para o Vasco. Será uma semana fundamental para os dois clubes, tanto para o Flamengo como para o Vasco, sendo que Zinho, o Vasco tem mais tempo para descansar e trabalhar, uma vez que o Flamengo tem decisão na quarta-feira. Tem decisão, esse é o grande ponto. E já teve um Fla-Flu, que foi 1-1, e o Fluminense, né, com problemas, com desfalques, o Flamengo era até favorito, o Flamengo não levou tanta vantagem no jogo, foi um jogo muito equilibrado, né? Apesar que o Fluminense também vem de um resultado ruim contra a Chapecoense. Mas esse clássico, esse jogo decisivo da Sul-Americana, vai influenciar também para o jogo contra o Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar do empate mais do Vasco com o Coritiba. Tem o gol fora de casa? Não. Na Sul-Americana? Na Sul-Americana? Não tem. Tem. Apesar de serem 2 jogos no Maracanã, pela regra da Libertadores e da Sul-Americana, tem gol fora de casa. Fora de casa. É importante porque, assim, eu não sei se o Guerreiro vai se recuperar até lá, né? E o Flamengo perde muito poder de fogo, esse poder ofensivo. Então, sei lá, se repete o 1-1 e depois 0-0, eu não sei o mando de campo acho que é do Fluminense primeiro, né? Eu não sei. Primeiro Fluminense. Então, assim, pode ficar mesmo não tendo resultado ruim, mesmo não perdendo, porque um clássico tudo pode acontecer, independente do time estar melhor ou pior. Né? Então, assim, se repetir o 1-1 e o outro jogo for 0-0, o Flamengo pode ficar de fora da segunda oportunidade que ele tem. Segunda não, né? Terceira ou quarta oportunidade que ele tem de jogar Libertadores ano que vem. Vale a informação, vale repetir, enfatizar, tem sim o critério de gol marcado fora de casa, porque inclusive serviu esse critério para um outro Fla-Flu lá atrás, na própria Sul-Americana. Em 2009. Quando o Fluminense eliminou 0-0, o Flamengo. passou o Fluminense. Se fosse Copa do Brasil no mesmo estádio, não valeria. Isso. Mas competição sul-americana, mesmo sendo no mesmo estádio, vale o mando de campo. Repetindo a informação, desde a rodada 15, a diferença do líder para o vice-líder não ficava em 6 pontos. Edmundo, Palmeiras venceu o Grêmio com alguma facilidade. O time reserva do Grêmio, é verdade. Mas cola no Corinthians, o Palmeiras aparece agora na segunda colocação ao lado do Santos. Vimos ali. E o Corinthians tem parada dura nesta segunda-feira contra o Botafogo. O